Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E hoje a gente vai buscar trabalhar um pouquinho o eixo da geometria, no que se refere à análise do plano cartesiano. Eu acho que vocês já têm uma ideia do que vem a ser o plano cartesiano, até porque vocês já visualizaram em funções o estudo do gráfico, né, professor? Da função do primeiro grau, da função afim. A gente trabalhou durante as aulas anteriores que o gráfico da função afim, professor, é representado por uma reta. E tudo que tem a ver com aquela reta tem, professor, a ver com esse novo tópico. Análise do plano cartesiano com, professor, o cálculo da distância de dois quaisquer pontos deste plano. Prof, esse segmento, mais tarde, vocês irão perceber que ele faz parte da geometria analítica, que será retomada e reforçada com vocês na terceira série do ensino médio. Hoje, a gente vai trabalhar esse conteúdo de forma básica, apresentando para vocês como que nós fazemos para calcular a distância entre dois pontos. Já ouviu uma velha e tradicional expressão que diz assim: a menor distância entre dois pontos é sempre uma linha reta. Meu bom dia a todos que já se encontram presentes aqui pelo YouTube. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo. E aí, galerinha, vamos começar? Vem cá comigo. Olha só o conteúdo aí na telinha de vocês. Distância entre pontos no plano cartesiano. Primeiro, óbvio, né? Recordar o que é plano cartesiano, mas eu tenho certeza que você lembra, né? A gente trabalhou muito a composição, professor, de uma função nas aulas anteriores. Prof, aqui basicamente é segmento de estudo da geometria. Eu tenho geometria plana, eu tenho geometria espacial e essa que trabalha essa noção inicial de ponto e principalmente o cálculo da distância entre eles, quem trabalha é a geometria analítica, professor. Ela analisa em riqueza de detalhes, professor, tudo que está relacionado a um ponto, a uma reta e a um plano. Então, as noções iniciais cabem dentro das definições que eu tenho que ter bem sólidas, bem definidas. Então, o que ele diz, matematicamente falando, que vem a ser o ponto, professor? Ele diz que a geometria analítica descreve curvas e figuras por suas respectivas equações e analisa por meio de gráfico, estabelecendo relações algébrico-geométricas ou geométricas algébricas. Desse modo, uma figura geométrica pode ter suas propriedades analisadas e estudadas por procedimentos algébricos. Traduza, professor. Ele está dizendo que a geometria vai trabalhar em conjunto com a álgebra. Nós nos utilizaremos de expressões algébricas, ou seja, com letrinhas, tá bom? Para estar calculando algo dentro da geometria. Beleza? Prof, o que seria esse algo, professor? Para a gente entender melhor, vamos recordar o que vem a ser um plano cartesiano, um sistema ortogonal. Ele é sempre formado por dois eixos perpendiculares, que eu quero que vocês aprendam duas nomenclaturas que quase sempre os alunos vêm a confundir. Nós temos, vou pegar aqui o marca-texto para dar o destaque aqui para vocês, marca-texto amarelo, nós temos que o plano cartesiano, ou sistema cartesiano, vai acompanhando, ele é formado por dois eixos perpendiculares. O primeiro eixo, que é o eixo X horizontal, que ele é chamado de eixo das abscissas. Então, por que eu preciso saber dessa nomenclatura? Porque, às vezes, dentro de um contexto, ele diz assim, pegue um ponto da abscissa. Aí o aluno fica lá, professor, abscissa é o X, é o Y, abscissa, lembra assim, professor, abscissa é o que está na horizontal, é o que está abaixo. Tem aquele AB abaixo, professor, abaixo. E o eixo vertical, professor, que é o eixo Y, ele é chamado de eixo das ordenadas, professor. O cara está em pé, ordenando, olhando todo mundo de cima, professor. Então, esses dois eixos, eixos da abscissa, X, eixo das ordenadas, Y, se cruzam no ponto 0, 0, ou seja, ponto de coordenada 0, 0, que é chamado de origem do meu plano cartesiano. E dividem, gente, este plano cartesiano, ele divide este plano em 4 regiões de mesmo tamanho, que são chamadas de
quadrantes. Este meu plano cartesiano, ele divide, professor, esse plano em 4 regiões, que podem ser obtidas basicamente no sentido anti-horário, professor, esses quadrantes. Então, vamos lá, professor. Eu posso perguntar a localização de um ponto para você. Se um ponto está no primeiro quadrante, se um ponto está no segundo quadrante, se um ponto está no terceiro ou está no quarto quadrante. O simples fato de eu saber a localização do quadrante faz com que eu diga se a abscissa ou a ordenada terá valor positivo ou negativo. Tipo, pontos que têm localização no primeiro quadrante têm tanto ordenada quanto abscissas positivas. A abscissa é positiva, ordenada é positiva. Qualquer ponto que esteja dentro do primeiro quadrante, professor, ou seja, dentro dessa região aqui, professor, qualquer ponto que esteja dentro desta região terá abscissa e ordenadas positivas. Professor, deixa eu limpar aqui. Não era para não ter feito tão grande, não. Terá abscissas e ordenadas. Agora vai ficar melhorzinho. Pronto, professor. Qualquer ponto dentro dessa região, ou seja, dentro do primeiro quadrante, terá valor de abscissa e valor de ordenadas positivas. Qualquer, professor, ponto que se localize no segundo quadrante, professor, terá abscissa negativa e ordenada positiva, professor. Terá abscissa negativa e ordenada positiva, ou seja, terá o valor de x, vamos falar x e y também, né? Terá valor de x positivo, que é o segundo quadrante. Desculpa, terá o valor de x negativo e y positivo, perdão. Abscissa negativa e ordenada positiva. Terceiro quadrante, professor, as duas serão negativas, professor. Tanto a abscissa quanto a ordenada terão valores negativos, professor. Valor de x negativo, valor de y também negativo. O que que a gente vai buscar identificar, professor, nesse conteúdo? Nós vamos tentar descobrir a distância entre dois pontos quaisquer, que podem estar dentro do mesmo quadrante ou em quadrantes diferentes. Ou seja, se o seu ponto estiver no quarto quadrante, ele vai ter abscissa positiva e ordenada negativa. Traduzindo, valor de x positivo, valor de y negativo. Até aí tudo bem? Basicamente, reconhecimento de pontos no quadrante. Se a pessoa perguntar em que quadrante se localiza um determinado ponto, você já tem como identificar para mim. A abscissa é x, ordenada é y. E principalmente, se cada um desses pontos da abscissa e da ordenada serão positivos ou negativos, dependendo do quadrante ao qual eles se encontrem. Prof, vamos lá. A partir do sistema estabelecido, do plano cartesiano que nós acabamos de apresentar para vocês, podemos localizar qualquer ponto P do plano cartesiano por meio de um único par ordenado XP, YP. Deixa eu colocar de novo aqui para você. Este ponto P, professor, eu vou representar ele com uma abscissa e com uma ordenada, onde eu vou representar XPzinho ali do lado, que é para você entender que é a abscissa do ponto P e o YPzinho é a ordenada deste mesmo ponto P. Beleza? E esse XP e este YP serão representados por números reais e vão estar representando para mim o que nós chamamos de par ordenado, professor. Este obrigatoriamente vão estar associados a este ponto no plano cartesiano. Professor, ali é um exemplo deles. Eu estou colocando um ponto P ali, professor, onde aquele ponto P ele representa para mim um par ordenado, ordenado porque ele segue na ordem a obtenção da abscissa e logo em seguida da minha ordenada e determina o valor de x e de y daquele ponto.
Observando a localização do ponto quanto ao quadrante, eu já posso afirmar que tanto o valor de x quanto o valor de y que localiza aquele ponto são valores positivos, professor. Então, já dá para a gente ter uma ideia de como identificar pares ordenados. E vocês o fizeram comigo durante as aulas de função, não é verdade? Prof, o que a gente vai precisar estar analisando? O que eu acabei de conversar com vocês. Dependendo, professor, do sinal da abscissa, do sinal da ordenada, nós conseguimos localizar o quadrante de um determinado ponto, com algumas exceções, duas na realidade. Quando este ponto já pertence ao eixo das abscissas ou quando o ponto já pertence ao eixo das ordenadas. Tipo, ele diz para mim, se o teu ponto ele está no primeiro quadrante, professor, o primeiro quadrante, se você ficar na dúvida quanto ao sinal da abscissa e da ordenada, é só você desenhar. Professor, um plano cartesiano, coloca um ponto dentro do primeiro quadrante, prolonga na vertical até o eixo das abscissas, prolonga na horizontal até o eixo das ordenadas. E você vai perceber que primeiro quadrante, professor, para o primeiro quadrante, tanto o x quanto o y são positivos. Para o segundo quadrante, professor, o x já é negativo e o y continua sendo positivo. Para o terceiro quadrante, o valor do meu x é negativo, do meu y também é negativo. E para o quarto quadrante, x positivo, y negativo. Agora, os dois últimos tópicos aí. Quando o meu ponto ele está no eixo das abscissas, ou seja, quando o meu ponto, professor, ele já está em cima do eixo x. Quando o ponto já está em cima do eixo x, o valor da sua ordenada é zero. Porque se o ponto já está em cima do eixo x, eu já sei qual que é o valor de x. E o y, professor, dele, já que a gente não tem aquele prolongamento, vai ser zero. Já, professor, se o ponto está no eixo das abscissas, professor, o y é zero. Se o ponto está no eixo das ordenadas, quem passa a ser zero é o x. Tudo bem até aí? Lembrou? Alguns alunos sentem dificuldade na localização do par ordenado, principalmente quando você tem no plano cartesiano, deixa eu ver se eu tenho um espaço. Opa, voltei demais. Quando você tem no plano cartesiano pontos de localização ou no eixo x ou no eixo y. Tipo, se eu colocar um ponto A bem aqui, professor, ele vai ter aqui o valor de x dele aqui, professor. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Só para a gente fazer algumas localizações aqui. 1, 2 e 3. E aqui, 1, 2, 3. Vou botar aqui. Está aqui, professor, o seu ponto A. O ponto A, ele tem par ordenado representado pela abscissa 2 e ordenada 3. Ou seja, o ponto A, ele vai ter o x do ponto A e vai ter o y do ponto A, que corresponde ao 2 e ao 3. Até aí, tudo bem? Agora, o que acontece? Se eu colocar um ponto B aqui, ó, queridos, em cima do eixo das abscissas, professor, estou falando disso aqui. Professor, se eu disser que isso aqui é um ponto B, eu posso dizer que o ponto B, o x do próprio ponto que está no eixo x é 3. Mas o y, professor, é 0. Ou seja, se o ponto estiver no eixo x, o valor do y dele é 0. Ou seja, para o ponto B, eu tenho aqui o xb e o yb, que é 0. Professor, e se o ponto estiver no eixo y, professor? Tipo, eu tenho que aqui o ponto C, professor, está no eixo y. Este ponto C, professor, por sua vez, ele também representa um par ordenado. Ele representa para mim, professor, o x do ponto C e o y do ponto C. Professor, então o C ali ele já está no eixo y.
então o y dele é 3. Como ele está em cima do próprio eixo, o valor de x vai ter que ser 0. É isso que ele está colocando para vocês aí com relação ao quadrante. Perceba ali que no ponto A, o 2 é positivo, o 3 ele é positivo também. Bacana? Prof, de boa. Para a gente entender bem essa relação positivo, negativo, a gente já tem como trabalhar alguns exercícios resolvidos para depois a gente fazer uma atividade proposta. Então, o primeiro exercício resolvido que nós temos aqui, que é que nós calculemos o valor real de B, de modo que o ponto B, está ali, professor, ó, ele é representado, está aqui, professor, o ponto B, ó, ele é representado pelo 4 e logo em seguida o B menos 4, professor. O que é um ponto B, professor? Ele tem o valor do x do B e ele tem o valor do y do B, professor. O valor do x do B aqui é 4, professor. O valor do y do B é representado por toda esta expressão aqui. Vou colocar aqui para a gente entender direitinho. Eu já sei que o x é 4, mas o YB, professor, eu não sei quanto que vale. Ó. Ele está representado por um binômio, por uma expressãozinha escrita na variável B. Como é que eu posso estar encontrando o valor de B? Com essa informação que ele deu para a gente aqui. Ó. Ele disse para mim que este ponto B pertence ao eixo das abscissas, professor. Ou seja, o ponto B que ele está falando para a gente, professor, ele está aqui, ó. O ponto B está aqui, professor, em cima do eixo X. O ponto B está em cima do eixo X. Ele pertence ao eixo das abscissas. Então, o que foi que a gente acabou de comentar com vocês? Se o ponto B pertence ao eixo das abscissas, professor, é porque o valor de x dele, professor, é o próprio 4 e o valor de y dele tem que ser 0, professor. Ou seja, aquele b menos 4 que eu estou visualizando ali, ele tem que valer necessariamente 0, professor. Então, era só nós igualarmos, ia ficar b menos 4 igual a 0, resolvendo a conta, nós íamos ter que o bzinho, professor, ele também seria igual, professor, a 4. Se o cara já te afirma que um ponto pertence ao eixo das abscissas, o que é para você pensar? O y é 0. Se o cara diz para você que o ponto pertence ao eixo das ordenadas, estou falando do eixo y, nesse caso, quem passa a ser 0 é o x. Lembrou? Ah, professor, eu fiquei na dúvida, acho que irei me confundir. Desenha o plano cartesiano, coloca o ponto lá em cima do eixo das abscissas que você vai concluir que para localizar o par ordenado dele, o ponto que corresponde ao eixo das ordenadas, professor, ele tem que valer exatamente 0, professor. Beleza? Então, tá aí, professor. Resolvi b menos 4 igual a 0, b é exatamente igual a 4. Prof, me dá mais exemplos. Para a gente trabalhar com o cálculo da distância entre dois pontos de forma correta, é interessante que nós saibamos reconhecer e identificar cada um desses pares ordenados indicados no plano cartesiano. Ou seja, o que é um par ordenado? Professor, é sempre um valor de x e um valor de y. Então, vamos nós, professor. No caso do ponto A, em ordem alfabética, o ponto A, professor, ele tem um valor de x que é igual a 3 e um valor de y que é igual a 2. Eu acho que vocês entenderam. Sempre, professor, nessa ordem, sempre nessa ordem. Por isso que o nome é ordenado, de ordem. Primeiro o x, depois o y. Ou seja, deixa eu até colocar do jeitinho para você memorizar os outros. Eu faço assim. No ponto A, professor, o senhor vai ter o x do ponto A, o senhor vai ter o y do ponto A, que vai ser, respectivamente, o x dele aqui, professor, aqui embaixo, ó, no eixo x, que é 3, e no y, professor, aqui, que é... Sério, professor? É só isso a obtenção de par ordenado? Só isso. Vocês já até treinaram comigo. Professor, então, na ordem, cadê o ponto B? Professor, o ponto B está aqui, ó. Cuidado com o quê? Não trocar a ordem. O ponto B, professor, ele tem abscissa 1
e ordenada menos 1. O x é 1 positivo e o y é 1 negativo. Professor, o ponto C que está aqui, professor, qual é o par ordenado que corresponde a ele? Abscissa menos 3. Abscissa menos 3 e ordenada 4, professor. Ponto D, professor. Abscissa menos 1, ordenada menos 3. Ele está no quarto quadrante. Professor, está faltando o E. O E, professor, está aqui, ó. O ponto E, ele pertence ao eixo das abscissas. Ou seja, ele vai ter o X do ponto E, o Y do ponto E. Mas eu já sei, professor, que esse cara aqui vale 0. Por quê? Porque o ponto E pertence ao eixo das abscissas. O X é 2. Mas o y dele é 0. Não dá nem de você pontilhar, não é verdade? Então, professor, para cada um desses pontos, a gente tem um par ordenado que já está aí na nossa resolução. O ponto A, professor, é o ponto 3, 2, o B, 1 e menos 1, o C, professor, menos 3 e 4, o ponto D, menos 1 e menos 3, e o ponto E, 2 e 0. Dúvidas? Volta um pouquinho o vídeo, verifica direitinho, mas até agora a gente só está apresentando as definições iniciais, o que veio a ser o plano cartesiano e principalmente a localização de cada um dos pontos presentes neste plano. Estou falando dos pares ordenados, que são obtidos por uma abscissa e uma ordenada, respectivamente x e y, nessa ordem. Prof, de boa. Par ordenado, professor, é comigo mesmo. Então, tanto eu posso precisar localizar o par ordenado, como eu posso precisar colocar esses pontos, professor, identificar em que quadrante eles se localizam no par ordenado. Ali, professor, eu já sei dizer para você, sem desenhar, em que quadrante está o ponto A, está o ponto B e está o ponto C. Você lembra lá em um dos slides que a gente disse para você que se o x e o y forem positivos, professor, o ponto em questão ele está no primeiro quadrante. Então, se eu fosse fazer a representação destes pontos no plano, professor, eu teria que todos esses 3 pontos, ponto A, ponto B, ponto C, professor, estão localizados no primeiro quadrante. E se você fizer a união destes pontos por segmentos de reta, você acaba visualizando uma figura geométrica bem conhecida, que é um triângulo, professor. Conseguiu perceber aí? Ah, professor, de boa, estou vendo ali. Eu poderia fazer algumas perguntas para vocês. Eu poderia perguntar, qual que seria a distância, professor, do A para o C? Qual que seria a distância do C para o B? E qual que seria a distância do A para o B? Prof, para achar do A para o C, tá fácil, professor. Porque se você fizer lá do 5 até 1, dá 4, professor. Do A para o C, a distância do A para o C, dão 4 unidades. A distância do C para o B, professor, sai do 1, vai para o 4, né? Dá 3, professor. Mas e a distância do A para o B? Prof, ali eu teria que me utilizar daquele teorema lá, professor. Daria para mim me utilizar do teorema de Pitágoras para estar calculando a distância do A para o B. Você entendeu a localização destes pontos? Então, professor, cada um deles está associado a um valor de x e a um valor de y. Pegou a ideia? Procurei ver onde é que era o x, pontilhei, depois eu procurei ver onde é que era o y. Entendeu não, professor? Volta, 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 volta. Olha só, se você for fazer manualmente, você traça, professor, o eixo x, você traça o eixo y. Aí você divide aqui, professor, ó, eixo x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom. Eixo y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai lá marcando, professor. O primeiro par ordenado aqui é quando o x é 1 e o y é 1, 2, 3, 4 e o y é 5. O que você vai fazer? Você vai pontilhar aqui e vai encontrar este ponto aqui, que é o nosso ponto A. Professor, o ponto B, 4 no x, 2, 3, 4. E o y é 1, professor, aqui, ó. Onde é que vai ficar o ponto B? Aqui, professor. Aqui vai ficar o nosso ponto.
E o C, professor, é o ponto 1 e 1. Aqui, professor, já está até pontilhado. Aqui seria o nosso ponto C, professor. Prof, se unirmos esses pontos, nós temos um triângulo retângulo. Eu acho que deu para você entender a localização destes pontos, ok? Então, se a gente fizer a união, professor, desses pontos, a gente tem um triângulo ABC. Bacana? Conseguiu perceber isso aí? Prof, então vamos usar algo mais prático. O pessoal sempre pergunta para a gente, professor, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Já precisou mandar a localização pelo zap para algum colega? Onde é que tu tá, mano? Peraí, manda a localização. Tá. Ou já precisou fazer o pedido, professor, de algum desses transportes, de algum desses aplicativos de mobilidade urbana? Eu tenho certeza que vai aparecer um GPSzinho lá, dizendo onde é que está o taxista, aquela coisa toda. Ou seja, ele faz alguns cálculos, professor, ele desenvolve alguns algoritmos que basicamente estão baseados, professor, nessa análise do plano cartesiano e principalmente na distância entre dois pontos. Ou seja, ele diz que você está num ponto e o carro, professor, que você está solicitando está em outro. Então, basicamente, tem-se um cálculo de distância onde o aplicativo já diz para você mais ou menos em quanto tempo ele consegue chegar e às vezes se dá em base de tempo real, professor. É bem bacana. Eu entendendo isso aqui, vai que lá na frente eu quero virar, professor, engenheiro da computação lá, vou fazer esses aplicativos aí, professor, eu preciso saber um pouquinho de matemática, com certeza. Então, observa a situação a seguir. Um táxi parte de um ponto A, professor, está aqui, ó. Um táxi parte de um ponto A e move-se 4 quilômetros em direção a um ponto B, professor. Em seguida, move-se 3 quilômetros até um ponto C. Aí ele vai e pergunta, qual é a distância, professor, do A até o C, professor? Eu acho que você percebeu aí que quando nós unimos os três pontos A, B e C, nós conseguimos visualizar um triângulo retângulo. Eu lembro que uma das relações métricas que foi apresentada para vocês foi o famoso teorema de Pitágoras. Então, no plano cartesiano, nós podemos estar nos utilizando do velho e tradicional teorema de Pitágoras para estar chegando ao cálculo da distância entre dois pontos. Ou seja, eu lembro que o teorema de Pitágoras dizia para mim o seguinte, hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, ali nós temos como hipotenusa o segmento AC e como catetos o AB e o BC, respectivamente, que valem 4 e 3 quilômetros. Então, ia ficar AC ao quadrado é igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Professor, substituindo, nós teríamos que o AB, professor, é 4, ia ficar 4 ao quadrado, que é 16. O BC, que é 3, 3 ao quadrado é 9, ia ficar AC ao quadrado é igual a 16 mais 9. AC ao quadrado é igual a 25, AC é igual a raiz de 25. AC, professor, a distância daria exatamente 5. Ou, lembrar, e dava para fazer de cabeça, é verdade, Gabriel, lembrava dos valores pitagóricos. Os três principais valores pitagóricos eram o 3, o 4 e o 5. Já tem 3 e 4 lá. Obrigatoriamente, essa distância aqui, professor, tem que valer 5. Mas, professor, tem como nós encontrarmos a distância entre dois pontos simplesmente seguindo uma relação pronta, onde eu não tenho a necessidade de aplicar o Pitágoras. Professor, é bom aprender essa relação? É interessante. Ela já te direciona, ela já chega direto ao ponto da pergunta que a questão vai fazer para você. Mas, caso você não consiga memorizá-la, ou tem aquela história do nervoso, né, professor? Estou numa prova, acabo me esquecendo. Gente, o que eu não posso esquecer? É que a distância entre dois pontos no plano cartesiano, ela pode ser obtida de forma visual. Eu posso já de cara conseguir ver qual que é a distância de um ponto a outro, caso este seja paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y. Caso o segmento que determina a distância entre dois pontos não seja nem paralelo ao eixo X, nem paralelo ao eixo Y, nós podemos estar utilizando sempre de um teorema
de Pitágoras, que é isso que a gente vai estar demonstrando para vocês aqui. Então, eu tenho ali, professor, 2 pontos A e B, e eu quero que você localize, professor, a distância entre esses 2 pontos. Prof, para a gente calcular um Pitágoras aqui, a gente tem que saber quais são os valores dos catetos. E aqui ele só representou, professor, por incógnitas, por letrinhas, x, y. Eu tenho ali o x do ponto A, eu tenho ali o x do ponto B. Se eu analisar o x do ponto A, o x do ponto B, o x do ponto C, e eu perguntasse para você quanto que vale a distância do A aqui, do x do A, para aqui, professor, o x do B. Prof, a distância entre 2 pontos em linha reta, professor, seria obtido subtraindo, professor, esses 2 valores. Ou seja, na física, não sei se vocês já viram, mas a distância, o deslocamento de um ponto a outro é dado simplesmente pegando o espaço final menos o espaço inicial. Só que para que a gente não corra o risco de subtrair o inicial do final e acabemos encontrando uma diferença negativa, professor, a gente vai considerar que a distância entre 2 pontos é sempre o módulo da diferença entre eles. Vocês lembram o que é módulo ainda, né? Professor, o módulo é eu fazer a conta e a resposta deixar sempre positiva. Ou seja, se eu disser que isso aqui é 2, isso aqui é 5, professor, quanto é que vale a distância entre esses 2 pontos? Professor, a distância entre esses 2 pontos é o módulo, professor, da diferença entre eles. Pode ser 2 menos 5, ou a distância entre eles pode ser 5 menos 2. Por que eu coloco o módulo, professor? Porque se eu fizer 2 menos 5, o resultado dá menos 3. Nós sabemos que medidas de comprimento, elas só podem ser representadas por números positivos. Eu não tenho distância negativa. Então, esse módulo vai fazer, professor, com que o resultado fique positivo. E no outro lá, professor, se eu trocar, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado. 5 menos 2, professor, continua sendo 3 positivo. O módulo de um número positivo continua sendo um número positivo. Então, você já percebeu que tanto faz, professor, eu fazer 5 menos 2, como eu fazer 2 menos 5, que eu irei encontrar a distância entre aqueles 2 pontos. Conseguiu perceber direitinho? Que nesse caso, nós vamos representar pelas letrinhas lá, professor. Então, a distância do A para o B ao quadrado, que eu estou aplicando Pitágoras, seria a distância do A para o C ao quadrado mais a distância do B para o C ao quadrado, professor. Então, eu calcularia essas distâncias, aplicaria-se o Pitágoras, conseguiria, com certeza, chegar, professor, na resposta. Mas, se eu quero analisar a título de fórmula pronta, como é que eu acho a distância do A para o C? Professor, a distância do A para o C, professor, é você pegar o XA, professor, e subtrair, professor, do XC aqui, ó, ou do XB, tanto faz, já que representa a mesma coisa. Ou seja, a distância do A até o C seria XB menos XA, ou, se você preferir, seria XA menos XB. Pegou a ideia? Desde que estejam em módulo, professor, para dar positivo. Então, professor, como XA menos XB em módulo vai ser igual a XB menos XA ao quadrado, professor, a gente tem lá elevado ao quadrado, não é isso que a gente vai ter como considerar? A gente pode fazer o desenvolvimento deste Pitágoras e chegar numa fórmula pronta. Antes que você olhe assim, professor, que tanta letra é essa? Aqui eu só estou apresentando o desenvolvimento. O que eu quero de vocês é que vocês entendam que ao aplicarmos o Pitágoras, substituindo essas variáveis, xb menos o xa, o que é isso aqui? Professor, esse xb menos o xa é essa distância aqui, professor. É a distância do AC, professor. Esse yb menos ya, essa distância aqui, professor, é o meu BC, professor. Professor, fazendo o desenvolvimento
deste Pitágoras, professor, considerando-se, professor, que a distância entre esses dois pontos A e B, eu teria esta fórmula pronta para vocês estarem utilizando. A distância entre dois pontos quaisquer pode ser obtida simplesmente com o ponto que representa o par ordenado do A e o ponto que representa o par ordenado do B. Ou seja, a distância entre dois pontos, e por exemplo, aquela parte de cima não precisa não. Não. É só eu calcular o quê, professor? Vai ser XA, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ó, é só você pegar aqui, professor, XB, trocar a cor amarelo, pronto. XB menos o XA, não é isso? E YB menos YA, professor. Menos YA. Professor, então faz XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado e calcula a raiz quadrada. Deixa eu colocar um exemplo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Prof, calcula para mim a distância entre esses dois pontos. Eu tenho dois caminhos para isso. Eu posso, de cara, me utilizar de um teorema de Pitágoras, tentando identificar aqui, professor, logo, quem é hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. Se você estiver acompanhando direitinho a questão, o triângulo em questão que eu vou analisar é esse aqui, ó. Esse é o triângulo que nós iremos analisar, onde essa distância aqui, professor, ela vale exatamente 2, e essa distância até aqui, professor, vale exatamente 4. Eu quero a distância do A para o B, aqui, professor. Eu poderia aplicar o Pitágoras direto. A distância do A para o B ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A distância do A para o B ao quadrado vai ser 4 mais 16. A distância do A para o B ao quadrado vai ser igual a 20. A distância do A para o B vai ser igual a raiz de 20. Decompõe esse 20, né? Raiz de 20, professor, é a mesma coisa que 4 vezes 5. O 4 tem raiz, sai de dentro do radical. A distância do A para o B vai ser 2 raiz de 5. Isso se eu não quiser me utilizar da fórmula pronta para o cálculo da distância entre dois pontos. Professor, e pela fórmula, o que a gente tem que levar em consideração? Gente, somente os pares ordenados. Como é que vai funcionar isso, professor? Prof, o senhor não tem o x do B? Aqui, ó. No ponto A, o senhor tem que esse 0 é o XA. Deixa eu escrever maior. Você tem que o ponto A... Habilitei. Você tem que o ponto A, professor, é 0 e 3. Ou seja, desse ponto A, o 0 é o XA, o 3 é o YA. Professor, o senhor tem o ponto B, que é XB, YB, que vale o quê, professor? Que ele já forneceu, é 2i menos 1. Prof, então o senhor vai pegar o XB, que é 2, menos o XA, que é 0. 2 menos 0 ao quadrado, mais, você pega o YB, que é menos 1, menos o YA, que é 3, também ao quadrado. Professor, diga uma coisa, o senhor pegou XB menos o XA. E se eu pegasse XA menos o XB, tem algum problema? Não, não tem problema. Por quê, professor? Porque eu vou elevar ao quadrado. Então, o resultado vai ficar positivo sempre. Pegou a ideia? Ah, entendi, professor. Então, eu pego o x de um ponto menos o x do outro ao quadrado. Depois, eu pego o y de um ponto menos o y do outro ao quadrado. É isso? É isso mesmo, gente. Vai ficar 2 menos 0 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 ao quadrado. 2 menos 0 dá 2 ao quadrado. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4 ao quadrado. Professor, vai ficar 4 mais 16 dá 20. Raiz de 20, a gente fez agora há pouco, decompôs, deu 2 raiz de 5.
fazendo na íntegra todo o desenvolvimento. Fazer por parte, pode ser. Pode ser, Gabriel. Prof, tá complicado. Me dá mais um exemplo. Olha só. Eu quero que você ache o perímetro deste triângulo. Ou seja, o que é perímetro mesmo? Professor, perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Então, para nós acharmos o perímetro desta figura, eu teria que calcular com vocês a distância do A para o B, a distância do A para o C e a distância do B para o C. Então, vamos lá, por partes. Se nós fôssemos calcular a distância, preste atenção, vou fazer manualmente, distância do A para o B, ia ser a raiz quadrada de quem, professor? Olha, não é do A para o B? Você ia pegar qual é o ponto, qual é o par ordenado que localiza o ponto A? Está aqui, professor, o ponto A, ó, é 1 e 1. Ou seja, olhando para cá, professor, o x do ponto A é 1, o y do ponto A também é 1. Professor, e do ponto B, professor? Aqui, ó, o x do ponto B é 2 e o y do ponto B é 3, professor. Todo par ordenado é um valor de x e de y. Como é que a gente faz aqui? Professor, primeiro o x é o x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado mais o y do ponto B menos o y do ponto A. Professor, então vamos lá. X do ponto B, professor, é 2. X do ponto A é 1. Entendi, professor. Vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, mais o y do ponto B, 3. O y do ponto A, 1. 3 menos 1 ao quadrado. Agora é conta. Vai ficar a raiz, 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 dá 2 ao quadrado. Resolvendo, professor, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4, professor, a distância do A para o B dá exatamente a raiz de 5. Professor, raiz de 5 não é exata. Você deixa a raiz de 5. Pegou a ideia? Professor, pois calcula para mim a distância para me ver se eu entendi mesmo do B para o C. Vamos calcular agora a distância do B para o C, do ponto B e do ponto C. Professor, ó, se é do B e C, eu tenho que ter em mente que o ponto B ele tem valor de x 2 e valor de y 3. O ponto C tem valor de x 5 e valor de y menos 1. Então, vamos lá. Professor, vai ser x do ponto C menos x do ponto B, que são os dois pontos que nós estamos analisando, B e C. xc menos xb ao quadrado, mais yc menos yb ao quadrado. Eu sei que causa uma certa confusão esse monte de letras. Eu quero só que você entenda que você vai olhar os pares ordenados que você tem no gráfico ou que já foram fornecidos para vocês. Tudo bem? Então, espera aí, professor. Então, a sua conta vai ficar como? Quem é o x do ponto C? 5. Menos. Quem é o x do ponto B? 2. 5 menos 2 ao quadrado. Mais. Quem é o y do ponto C? Menos 1. Quem é o y do ponto B? 3. Ah, professor, estou começando a entender. Eu só estou olhando os pares ordenados e eu estou substituindo na fórmula. Isso. Ok? Só ali no finalzinho, Gabriel, você botou menos 1 mais 3. Na fórmula é menos dentro. Só para não errar o jogo de sinal, tá bom? Então, professor, vai ficar aqui. 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado. Aí, menos 1, menos 3, professor. Menos 1 menos 3 vai dar menos 4 ao quadrado. Beleza? Prof, aqui vai ficar raiz de 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25, ó. Ah, professor, então quer dizer que essa distância aqui, do B para o C, essa distância aqui vai dar 5.
essa distância aqui vai dar 5. E se fosse para fazer a distância do A para o C, você ia fazer a mesma coisa, só que ia considerar o ponto A, ou seja, o par ordenado que representa a localização do ponto A, e o par ordenado que representa a localização do ponto B. Fazendo, professor, 3 cálculos, que aqui seriam necessários 3 cálculos. A gente está aqui aplicando distância do A para o B. Depois você confere direitinho. Peguei x do ponto B, que é 2, menos x do ponto A, que é 1, ao quadrado, mais y do ponto B, menos o y do ponto A, que nós já havíamos calculado inicialmente. Deu raiz de 5. Prof, calcula a distância do B para o C. Calculei agora há pouco com vocês. Ficou o quê, professor? X do ponto C menos x do ponto B ao quadrado, mais y do ponto C menos o y do ponto B ao quadrado. Resolvi minha conta, encontrei que a distância deu exatamente 5, professor. Está aí na telinha. Fiz manualmente para vocês entenderem de onde é que está vindo essas contas aí. Prof, e a última? Distância do A para o C. Professor, ficou do A para o C. X do C menos x do A ao quadrado, mais y do C menos o y do A ao quadrado. Está ali, ó, na conta. Resolve as potências, professor. 16 mais 4 dá 20. Professor, vai dar 2 raiz de 5. Ele tinha pedido para a gente o perímetro, não é verdade? Perímetro, que eu lembre, é a soma de todos os lados. Professor, isso, mais isso, mais isso. Temos termos semelhantes. Então, se a gente somar o raiz de 5 com 2 raiz de 5, nós já vamos ter 3 raiz de 5. Somado com 5, professor, vai dar 3 raiz de 5 mais 5 unidades de comprimento. Achamos o perímetro. Vocês sabiam que esse conteúdo mais lá para frente no ensino médio, vocês vão ter como calcular também a área triangular a partir desses pontos que localizam, professor, o A, o B e o C, ou seja, a partir de seus pares ordenados? Tem sim. Hoje, a gente está focando nessa relação que eu queria que vocês aprendessem, professor. A fórmula que calcula a distância entre 2 pontos, ou seja, a distância entre um ponto A e um ponto B é a raiz de quê, professor? Você não tem aqui o B e o A? Então, é x do B menos x do A ao quadrado, mais... Aí você faz YB menos YA também. Pronto, professor. Essa fórmula que eu quero que vocês foquem na nossa aula. Beleza? Prof, vamos para mais, vamos para mais. O que acontece? Da mesma forma que eu posso calcular a distância entre 2 pontos, ele pode, às vezes, me perguntar qual que é a coordenada, ou seja, o ponto que se localiza bem no meio da distância entre 2 quaisquer pontos deste plano cartesiano. Ou seja, eu posso perguntar para você como é que eu faço para achar, professor, este ponto médio. Ou seja, este ponto M está bem no meio, professor, do A e do B, mas ele tem um valor de x, ele vai ter o x do M e ele vai ter o y do M dele. Como é que eu faço para achar esta abscissa e esta ordenada do ponto médio? Como que eu faço para achar a abscissa, x, e a ordenada y deste ponto médio? Gente, é só você tirar as médias aritméticas dos pontos x do A e B e dos pontos y do A e B. Ou seja, aquele xm ali, professor, é só tu pegar o x do A, somar com o x do B e dividir por 2. E aquele ym é só pegar o y do A, somar com o y do B e dividir por 2. Logo, professor, eu posso dizer para você que o ponto M, professor, tem ordenada e abscissa, professor, abscissa na realidade primeiro. Abscissa xa mais xb dividido por 2 e ordenada ya mais yb dividido por 2. Professor, mas eu preciso decorar isso aí? Não, eu só quero que você entenda que para achar o ponto médio, você faz a média aritmética do x para achar a abscissa. Você faz a média aritmética dos y para achar a tua ordenada. Ou seja, tu faz o cálculo à parte, numa folha de rascunho, para não criar tanta confusão, professor.
Então, professor, aquela mesma colocação que nós fizemos anteriormente. Se um dos pontos, professor, ou A ou B, pertencem, professor, ao eixo X, se A e B pertencem ao eixo X, no caso os dois, a gente já vai ter que o Y, professor, de ambas dá zero. Então, tu só vai ter a média do X. Se o A e B pertencem ao eixo Y, professor, nesse caso, quem passa a ser zero é o X. Nós só teremos a média dos Y. Beleza? Mas isso você vai conseguir concluir naturalmente quando você for tentar achar esses pontos médios. Você não precisa nem estar focado nesse monte de letra aí. É porque a gente tem que fazer a demonstração para vocês. Prof, então vamos lá. Eu quero que você calcule para mim as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo que o ponto A tem localização 10 e menos 4 e o ponto B tem localização 4 e menos 6. O que ele está falando para a gente aqui, professor? Que você tem um segmento, professor A. Deixa eu tentar desenhar aqui um plano cartesiano, só para você entender. Eu tenho aqui, professor, um plano cartesiano 10 e menos 4, professor. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, professor. Primeiro par ordenado é 10 e menos 4. Aqui é o 10. 1, 2, 3, 4. Aqui é o menos 4, professor. Onde é que vai ficar o A? Aqui é só um esboçozinho. Aqui vai ficar o nosso ponto A. 10 menos 4. E o ponto B, professor? 4 e menos 6. 1, 2, 3, 4. Está aqui o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o menos 6, professor. Aqui, professor, vai ficar o ponto B. Prof, se o senhor unir aqui o ponto A e o ponto B, só para você ter uma noçãozinha, ó. Ele quer saber, professor, o ponto médio. Ele quer saber o ponto que está aqui, ó. Bem no meio, professor, o ponto M. Se você pegar uma régua e fazer o desenho bem separadinho, deu quanto aí? 0,3, esse aqui? Opa, grande Mauro, bom dia, querido. Seja bem-vindo. Prof, o ponto médio ali, professor, ele vai ficar, professor, ali bem no meizinho, né, professor? Se eu fosse fazer a conta, ia ficar aqui, ó. 4, 5, 6, ia ficar aqui, professor, 7 e menos 5, professor. 7 e menos 5. Mas, professor, eu preciso fazer esse desenho? Não, professor. Sabe por quê? O senhor acabou de colocar para mim que se o senhor quer descobrir o ponto médio, professor, está aí, ó. 7 menos 5. Mais bonitinho agora, né, professor, para desenhar. Mas se eu não quisesse fazer esse desenho, você não tem o ponto A aqui, professor? Tenho. Você não tem aqui o ponto B? Tenho. O X do ponto A, professor, é 10. O X do ponto A é 10. O X do ponto B é 10. Então, professor, o ponto médio, professor, do X, no caso, o X do M. Eu estou calculando aqui o X do M e o Y do M, que eu quero encontrar, que é justamente as coordenadas deste ponto. Professor, o X do M é só você pegar o X do ponto A, somar com o X do ponto B e dividir por 2. Vai dar 14 dividido por 2 vai dar 7. O Y do ponto M, professor, só entendendo, o X do ponto M eu peguei os valores de X. O Y do ponto M, eu vou pegar os valores de Y. Eu vou pegar o valor do YA, que é menos 4, somar com o YB, professor, que dá menos 6, dividido por 2. Aqui dá menos 10 dividido por 2, que vai dar menos 5. Ou seja, nós temos como chegar nesse resultado, professor, sem a necessidade da conta. Entendeu direitinho? Lá, professor, calcula o XM, deu 7, calcula o YM, deu menos 5. Ou seja, o nosso ponto médio, professor, tem localização de abscissa 7
e ordenada menos 5. Se você não quisesse ir para o cálculo algébrico, você poderia pegar uma régua, traçava o eixo X, traçava o eixo Y lá, professor, e localizava o ponto A, localizava o ponto B, marcava lá o pontinho que está no meio, que daria para você perceber, se tivesse bem milimetrado. Agora, pode ser que há uma margem de erro, né, professor? Você pode desenhar um maior do que o outro, aí você fique na dúvida, às vezes, com relação ao par ordenado que você venha encontrar. Você entendeu aí? Certeza? Prof, tinha até atividade bem aqui para a gente estar fazendo, ó. Determinar o comprimento da mediana, professor. Nesse caso aqui, tínhamos que localizar primeiro o ponto médio, não é? Para depois fazer o cálculo da distância entre dois pontos. Reforçando, professor, só para a gente não estender demais, o que eu quero como parte principal dessa aula? Que vocês entendam que em um plano cartesiano, a distância entre dois pontos A e B nada mais é do que você fazer o valor do x do ponto B menos o valor do x do ponto A ao quadrado, mais o valor do y do ponto B menos o y do ponto A também ao quadrado. Essa aqui era a parte, o foco principal da nossa aula. Se você conseguiu chegar nessa parte aí, o resto agora é a gente treinar, treinar, treinar. Tanto de forma algébrica, quanto de forma geométrica. Tanto desenvolvendo a questão pelo gráfico, quanto pela fórmula. Por isso que a gente colocou lá algébrico geométrica. Lembra lá, né? Meus amores, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!